Boa tarde, pessoal. Bom, vamos iniciar hoje mais uma videoaula dentro do projeto que a gente se propôs. E hoje eu trago para vocês as condições da ação. Bom, para eu falar das condições da ação, eu vou ter que buscar inicialmente um conceito de ação. Eu dei uma procurada e decidi trazer para vocês o conceito que consta lá no manual, no livro do Marinoni, do Arenhant e do Mitidiero. Então, vou me permitir a leitura. A ação é a contrapartida natural da proibição da tutela privada, ou seja, é um instrumento de que o particular passou a fazer uso diante da eliminação da justiça de mão própria. Bom, de acordo com nós já tínhamos falado naquela outra aula, uma das primeiras aulas de jurisdição, a jurisdição ela é monopólio estatal, né? Então o Estado que detém o poder jurisdicional. A questão da autotutela, ela surge no nosso ordenamento jurídico em situações muito excepcionais, conforme já tínhamos falado naquela questão. Então, o Mitidiero, o Marinoni e o Arenhant, eles trazem aqui a ação como um instrumento de que o particular passou a fazer uso para não ter a necessidade de agir, de fazer a justiça por mão própria. Na sequência, os autores eles colocam que o direito de ação é decorrente do direito de petição. É um direito autônomo ao direito material, não vinculado ao direito material, sendo um direito público subjetivo da parte invocar a tutela jurisdicional que é prestada pelo Estado. Bom, outra coisa que nós temos que ter em mente é que a ação é uma faculdade. Existe o direito de ação, mas que o particular vai exercer se bem lhe aprouver, ou seja, se ele não conseguiu dar fim aos conflitos, uma vez que ele é o sujeito primário na solução desses conflitos, ele não conseguiu resolver, então, como ele chama esse sujeito secundário, que é o Estado, para pôr fim àquela situação de conflito e restabelecer a paz social. Mas como eu ia dizendo para vocês, nós vamos falar na aula de hoje acerca das condições da ação. E essas condições de ação me remetem à teoria eclética de Enrico Túlio Lieberman. Tá? Essa teoria ela foi empregada totalmente no CPC de 73 e ainda tem uma grande manifestação no CPC de 2015. Para Enrico Túlio Lieberman, um processualista italiano, ele traz que a ação constitui apenas um direito a processo e um julgamento de mérito, sendo dessa forma satisfeita com uma sentença favorável ou desfavorável. Então, isso é a ação na teoria eclética do Lieberman. E o Lieberman coloca nas duas primeiras edições da sua obra que, para que exista o direito de ação, são necessárias três condições da ação, porque sem elas eu não teria o direito de ação. Então, segundo Lieberman, essas condições são o interesse de agir, a legitimidade para agir e a possibilidade jurídica do pedido. Uma questão ainda falando de Lieberman, antes de entrar especificamente nas condições, na terceira edição da sua obra, o Lieberman abriu mão dessa terceira condição da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido. Lieberman concluiu que seriam condições da ação apenas interesse de agir e legitimidade para agir, que essa possibilidade jurídica do pedido ela estaria inserida dentro do interesse de agir e que seria uma total inutilidade proceder ao exame de um pedido, concedendo ou negando a tutela pleiteada, se o provimento postulado, né, durante aquela ação, a possibilidade jurídica daquele pedido, não pudesse ser proferido porque era inadmitido em lei. Então, o Lieberman, na terceira edição da sua obra, ele afasta essa possibilidade jurídica do pedido. Um detalhe, no CPC de 73, as três condições estão presentes. No CPC de 2015, apenas as duas primeiras, interesse de agir e legitimidade para agir.
Então, falando mais especificamente a respeito das condições da ação, vamos entrar na primeira, o interesse de agir. O interesse de agir, então, para o Liebman, vou me permitir a leitura novamente, é um interesse processual, secundário e instrumental, com relação ao interesse substancial primário. Então, o Liebman faz uma diferença entre o interesse primário e o interesse secundário. O interesse primário, pelo exemplo, eu acho que fica mais fácil da gente entender. O que seria? Bom, A deve 10 mil reais a B. Ele tem interesse em receber esses 10 mil reais, então esse é o interesse primário. O A quer receber os 10 mil reais de B. O interesse secundário é no momento em que B não realiza o pagamento, o A ele tem que ajuizar uma ação, ele vai buscar o ajuizamento da ação para que haja uma condenação do B ao pagamento dos 10 mil reais. E esse, para Liebman, seria o interesse secundário. Muito bem, no artigo 17 do CPC de 2015, nós temos lá, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, dentro daquela linha que eu vinha falando para vocês, que os dois primeiras condições da ação estão presentes no nosso CPC de 2015. Mas o que seria esse interesse de agir? Para que a pessoa tenha interesse de agir, ela deve possuir o binômio necessidade e utilidade. Ou seja, primeiro lugar, para obter aquele interesse que ele quer, aquele interesse secundário, aquela resolução, aquela jurisdição, né, dizer o direito àquele caso concreto, conflituoso, primeiro lugar, tem que ser necessário. O que é? A necessidade ela pode decorrer de dois fatores. Ela pode decorrer de imposição legal, então eu tenho que entrar com uma ação para obter esse resultado, ou ela pode decorrer da negativa do réu em cumprir espontaneamente aquilo que ele estava obrigado. Então eu sou obrigada a entrar em juízo para que essa pessoa cumpra com aquela obrigação que espontaneamente ele já deveria ter cumprido. Então aí eu tenho a necessidade. Então a ação só será necessária quando ela for indispensável para o sujeito obter o bem desejado, aquele resultado desejado, a solução daquele conflito. Se não houver essa necessidade, simplesmente eu não tenho interesse. E para o Liebman, fica claro, para o Liebman, em um primeiro momento, haveria carência de ação. Depois, lá no final, a gente vai comentar acerca disso. Bom, no caso de exemplos, tá? Eu posso falar agora também da utilidade. Bom, a ação, além de ser necessária, ela tem que ser útil. Ela tem que trazer um resultado útil ao sujeito que ajuiza a ação na busca da composição do seu conflito e no atendimento do seu interesse. Bom, o que seria essa utilidade? Eu só posso obter esse resultado e esse resultado me será útil se eu ajuizar a ação. Então, por exemplo, não caberia ajuizar uma ação para registrar o próprio filho. Não há necessidade de uma ação para registrar o próprio filho. Essa ação não me seria útil, tá? Eu trouxe para vocês dois exemplos de jurisprudência do TJ que trata da questão da falta de interesse de agir. Então, uma primeira jurisprudência seria uma apelação cível. O número da apelação é 713, 772-79 da 12ª Câmara Cível do TJRS, e o relator Guinter Spott, julgado em 23 de fevereiro de 2017. Nesse aresto, nós temos o seguinte, eu vou ler o que está na ementa, tá? O que aconteceu aqui? Ação declaratória de cancelamento de registro, ausência de interesse de agir, falta de comprovação do alegado registro em cadastro restritivo de crédito. Caso em que o autor não juntou qualquer prova do registro que pretende cancelar, restando assim evidente a falta de interesse de agir.
Ora, a pessoa entrou com uma ação declaratória de cancelamento de registro e não fez prova de que aquele registro existia. Então, nesse momento, o Tribunal de Justiça entendeu que o autor não possui interesse para agir, ou seja, essa ação ela não é necessária, não existe registro e tampouco útil para ele, né? Então ele está pleiteando algo que não existe, que não ocorreu. Um segundo exemplo é uma segunda jurisprudência também do TJRS, a apelação civil 700.722 52 810 da 12ª Câmara Civil. O relator, a desembargadora Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebu, julgado em 23 de fevereiro de 2017. Isso aqui foi uma ação cautelar para a exibição de documentos bancários, tá? Só que existe uma decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que necessita para o ajuizamento dessa ação uma prévia comprovação que foi realizado o pedido à instituição financeira e que este não foi atendido em um prazo razoável. Aqui no caso, entrou-se direto com a ação sem esse pedido administrativo na instituição financeira, que no entendimento do STJ é imprescindível para o ajuizamento da ação, então a ação não foi reconhecida, que não haveria o interesse para agir, uma vez que não havia sido esgotada aquela condição anterior. A legitimação para agir, por sua vez, a legitimatio ad causam, ela vem lá no artigo 18 do CPC. E no artigo 18 tem: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Bom, a legitimação para agir é a pertinência subjetiva, ou seja, tanto para o autor propor a ação, quanto para o réu respondê-la. Eu tenho que ter legitimação tanto no polo ativo, quanto no polo passivo. Essa legitimação se divide em duas partes: ordinária ou extraordinária. A legitimação ordinária é quando o autor pleiteia em nome próprio, interesse próprio. E a legitimação extraordinária é quando o autor pleiteia em nome próprio, interesse alheio, mas esse direito de pleitear esse interesse alheio em nome próprio vem permitido pelo nosso ordenamento jurídico. Então, a primeira, a legitimação ordinária, não vejo problema nenhum, é alguém que entra em juízo para pleitear o seu direito, em nome próprio, para pleitear direito próprio. Não vejo que tenha maiores confusões. Já a legitimação extraordinária pode ensejar algum tipo de dúvida. Então, eu cito como exemplo aqui essa legitimação extraordinária, por exemplo, do Ministério Público na ação civil pública para a defesa de direitos difusos da coletividade. Eu cito como exemplo o sindicato na defesa do interesse dos sindicalizados, do cidadão na ação popular, né, que defende em nome próprio o interesse da administração pública. Todos esses exemplos são da legitimação extraordinária. É aquele que, como se parte fosse, pleiteia, defende direito que não é seu, mas é do substituído. Uma coisa importante de se falar dentro da legitimação extraordinária é que, embora o substituído ele não atue no processo, porque o processo ele é ajuizado pelo substituto processual, embora ele não atue no processo, ele terá a sua esfera jurídica diretamente afetada e não reflexamente. Cuidado que pode ser uma questão de concurso, tá? A esfera jurídica do substituído vai ser diretamente afetada pela decisão, porque é o seu direito que está sendo discutido naquele processo, naquela ação, tá? Inclusive, ele vai sofrer o efeito da coisa julgada, como se parte fosse. Uma advertência quando a gente fala em legitimidade, já me encaminhando para o final. Uma coisa que a gente não pode confundir, tá?
é a questão dessa legitimação extraordinária ou da legitimação ordinária com a representação ou assistência processual. O que é a representação, o que é assistência? Bom, eu vou usar como exemplo uma ação de alimentos e vou usar como exemplo o menor. O menor de 16, entre 16 e 18 anos, ele deve ser assistido pelo genitor que possui a sua guarda. O menor abaixo de 16 anos, ele deve ser representado pelo genitor que postula a sua guarda. A ação de alimentos, quem é a parte? É o menor, desde que ele é bebê, desde que até os 18 anos incompletos, 17 anos, quase 18. E nesse processo ele vai ser assistido ou representado, mas ele está entrando em nome próprio para defesa de interesse próprio, legitimação ordinária, portanto, ele só tem uma complementação da sua capacidade, por isso que ele deve ser assistido e por isso que ele deve ser representado em uma ou outra situação. Então, por fim, a possibilidade jurídica do pedido, que foi essa condição que foi afastada na terceira edição do Lieberman, tá? Ele dizia nas duas primeiras edições o que seria essa possibilidade jurídica do pedido. Seria a previsibilidade do direito objetivo da pretensão manifestada pelo autor, ou seja, a admissibilidade em abstrato do provimento pleiteado. Hoje em dia, no CPC de 2015, não figura mais. Ela está inserida dentro da condição da ação interesse de agir, tá? Então, se tu vai olhar lá, o 485, inciso 4, diz o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 4, verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, no CPC de 2015, não se chama mais condição da ação. Hoje, no CPC de 2015, o interesse de agir e a legitimidade para agir, né, a legitimatio ad causam, eles são requisitos para a apreciação do mérito. E não se fala mais em carência de ação, certo? Na falta de qualquer um desses dois requisitos, vai ser extinto o processo, né? Sem resolução do mérito, mas não se fala mais o termo carência de ação. Gente, era o que eu tinha para a aula de hoje. Agradeço profundamente todo o acompanhamento, todo o carinho que vocês têm me dispensado. Muito obrigada por toda a atenção. Um grande beijo no coração de todos. Obrigada.